Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de fazer hoje uma breve reflexão, uma linda reflexão a respeito do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O texto bíblico diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Tetelestai, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. No estudo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre esse termo tetelestai. Esse termo ele era muito usado no Império Romano, no mundo antigo, e ele é traduzido como está consumado. Tetelestai é uma conjugação do verbo telos, do grego, que significa finalmente, final. Então, tetelestai seria como se Jesus estivesse falando: está finalizado, está consumado. E algumas aplicações interessantes a respeito desse termo. Tetelestai era usado quando um escravo ou um filho, o escravo recebia uma ordem do seu senhor, uma tarefa, ou então um filho recebia uma tarefa do seu pai. E quando aquela tarefa estava concluída, ele dizia: Tetelestai, a tarefa está concluída, o trabalho está feito. É interessante essa aplicação. Também uma aplicação interessante que se usava a palavra Tetelestai é quando a pessoa ia lá no supermercado, por exemplo, ia num estabelecimento onde ela tivesse uma conta, uma caderneta, uma padaria. Se fosse hoje, contextualizando, uma padaria, uma mercearia, você tem uma conta, você tem uma caderneta, e no final do mês você vai lá pagar aquela caderneta, e aí o dono daquela padaria, ele risca suas contas ali. Naquela época ele riscava também, mas o que ele fazia? Ele carimbava a palavra tetelestai. Tetelestai era um carimbo que provava que você pagou a sua conta, que você não estava devendo nada a ninguém. E também quando você comprava uma propriedade, você comprava uma fazenda, por exemplo, você receberia um documento que comprovaria a sua posse daquela fazenda, na sua escritura, o documento de posse. E esse documento de posse também era chamado tetelestai. Olha quantas aplicações interessantes. O filho, o escravo que fez a tarefa, a conta que foi paga na mercearia, na padaria, o documento que comprova que você possui uma propriedade. E também é interessante outra aplicação da palavra tetelestai, é quando os soldados eles venciam uma batalha. Então aquele grito de triunfo deles era tetelestai, quer dizer, concluímos a guerra, vencemos a guerra, era o grito de vitória deles, eles gritavam tetelestai, dando aquele grito de vitória. E a quinta e última aplicação dessa palavra que eu quero trazer para vocês é muito interessante. Nós vamos entender aqui o que significa o texto de Colossenses capítulos 2, versículo 13 e 14, eu vou ler daqui a pouco. É interessante porque os criminosos, eles tinham uma ficha de condenação, uma ficha onde tinha ali anotado os crimes deles. E essa ficha era chamada escrita da dívida ou cédula da dívida. E Paulo usa esse termo, da cédula da dívida, o escrito da dívida. Então, quando o criminoso ele cumpria a dívida, o juiz, a autoridade, ele escrevia ali debaixo ali daquela condenação que ele tinha, o juiz escrevia embaixo tetelestai, quer dizer, aquela pena já foi concluída. E também os soldados, vamos supor, quando os soldados eles tinham que penalizar um prisioneiro, por exemplo, 30 chicotadas, vamos supor, o camarada foi condenado a 30 chicotadas, o guarda recebe a condenação, ele cumpria aquelas 30 chicotadas, ele carimbava ali, ele escrevia tetelestai, ele escrevia: a condenação
foi cumprida, a pena foi cumprida. Então veja quantas aplicações da palavra tetelestai. E é muito interessante essa que eu falei aqui agora a respeito da escrita da dívida, a cédula da dívida, da ficha criminal, quando aquele criminoso estava em dívida, ele estava recebendo uma condenação, ele estava sendo culpado por alguma coisa, um roubo, por exemplo, foi provado que ele foi o culpado, ele recebia uma condenação, ele ia recebeu uma punição, ele tinha aquela cédula da dívida, o escrito da dívida de que ele estava devendo e que ele teria que passar por uma penalização para ele pagar aquela dívida. Então Paulo ele diz assim em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, como ele perdoou os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, o escrito da dívida do nosso pecado, da nossa culpa diante de Deus, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus encravou na cruz a culpa do nosso pecado. Aquilo que nos levava à condenação eterna, Jesus pagou em nosso lugar a culpa do nosso pecado, quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, numa morte vicária e expiatória. Morte vicária porque foi uma morte substitutiva. Vicários do latim significa substituto. Jesus morreu em nosso lugar, por isso a morte foi vicária e a morte foi expiatória, porque uma culpa foi paga. No Antigo Testamento, eu já falei, já considerei isso aqui em algumas mensagens do nosso canal, que havia o bode expiatório, né? O que é o bode expiatório? Essa expressão bode expiatório é o quê? É alguém que leva a culpa que não é dele. Foi isso que Jesus fez, essa morte expiatória. Ele carregou a culpa que não era dele, que era nossa, mas ele se ofereceu para pagar a nossa culpa e ele encravou na cruz. E então Jesus, quando ele encravou na cruz, quando ele morreu por nós na cruz, ele teve a autoridade de rasgar o escrito da nossa dívida e oferecer para nós o perdão. É importante entendermos isto. É importante entendermos a profundidade da morte vicária substitutiva e morte expiatória de Jesus, quando ele pagou a culpa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós devemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, receber Jesus em nossas vidas, reconhecendo que ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. E podemos fazer isso somente enquanto nós estamos vivos. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Aceita Jesus se você ainda não fez, aceita Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Entrega a tua vida àquele que morreu na cruz para te salvar. Enquanto há vida, hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas então Jesus Cristo fez isso. A Bíblia diz, Paulo ensina que, tendo cancelado o escrito da dívida, ele cancelou o escrito da nossa dívida, a nossa culpa, e ele disse, tetelestai, está consumado. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora você entende esse termo tetelestai, você entende o que significa esse termo, que está consumado, que a dívida está paga, e Jesus falou isso porque era costume daquela época usar esse termo. Nós vimos aqui em vários momentos, em várias aplicações do dia a dia, da vida diária, da vida cotidiana, no Império Romano Antigo, eles usavam esse termo tetelestai.
E assim como aquele filho chega para o pai e fala: pai, eu já fiz a tarefa, tetelestai. Assim Jesus falou: pai, eu já cumpri a minha tarefa, que era morrer na cruz do Calvário para salvar o mundo. Tetelestai, está finalizado, está consumado. Pai, eu paguei a dívida, assim como uma pessoa vai lá e paga aquela dívida lá no mercado e o carimbo tetelestai, está paga a sua dívida aqui, a sua caderneta está paga, mas só que essa dívida nós não tínhamos como pagar, mas Jesus pagou em nosso lugar e agora ele diz: tetelestai, está paga a dívida que condenava a humanidade, agora aquele que me receber, recebe também o tetelestai, recebe também o pagamento da dívida. Porque se você recebe Jesus em tua vida como teu Senhor e teu Salvador, você está recebendo o sacrifício dele na cruz do Calvário, e em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Agora, se você rejeita Jesus, você rejeita também o tetelestai, e a sua dívida permanece, a sua caderneta não está carimbada, o teu coração não está carimbado com tetelestai, está consumado, está finalizado, a dívida está paga. Carimbe hoje o teu coração, carimbe hoje o teu coração, a tua alma, a tua vida com o tetelestai de Jesus Cristo, quando ele disse: está consumado, a dívida está paga, e a tua dívida que te condena, o teu pecado que te condena, que te leva à condenação eterna, ele será perdoado, e então você terá a vida eterna em Jesus Cristo. Não rejeite a salvação. Não rejeite Jesus. Jesus disse: aquele que rejeita as minhas palavras, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando você rejeita Jesus, você rejeita o próprio Deus. Então você não terá salvação. Mas hoje a palavra é de salvação. A palavra não é de medo, não é de amedrontar. A palavra é de esclarecimento. É de mostrar para você a profundidade dessa expressão tetelestai, está consumado, o plano da salvação. Jesus disse: pai, eu vim cumprir um plano da salvação, e esse plano está pronto, está finalizado. Havia uma dívida para ser paga e eu paguei esta dívida. Então, tendo cumprido, sendo fiel até a morte, morte de cruz, tendo cumprido a sua missão, ele inclinou a sua cabeça e entregou o Espírito. E foi recebido no céu com glória. E depois que foi elevado depois que ressuscitou, foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus, em glória, a glória que lhe é devida. Então, meus irmãos, eu achei muito interessante esta mensagem, esse esclarecimento tão profundo a respeito dessa expressão está consumado. Jesus não falou está consumado por falar. Quando ele falou está consumado, o soldado romano entendeu: opa, tetelestai é quando eu aplico uma condenação para alguém e agora a condenação foi cumprida. Tetelestai é quando uma dívida foi paga. Tetelestai é quando uma tarefa foi executada. Havia uma aplicação do termo ali, naquele momento histórico que era o Império Romano. Por isso Jesus disse: tetelestai, está consumado. Eu cumpri a tarefa, eu paguei a dívida. E agora é a nossa parte. A salvação, ela é ida e volta. Deus já fez a parte dele, que foi enviar Jesus para dar o brado tetelestai em nosso favor. Agora é a nossa vez de receber de Jesus, reconhecendo que ele morreu por nós para nos salvar na cruz. E você pode dizer: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me o Espírito Santo para entender a Tua palavra e que eu possa ter uma vida na Tua presença.
crendo em Ti somente, como meu único Senhor e suficiente Salvador. Confesse Jesus em tua vida, siga o Senhor Jesus, examine as Escrituras, leia, comece pelo Novo Testamento, conheça quem é Jesus Cristo. E Deus vai se revelar, vai revelar grandes coisas na tua vida. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo.